Hoje nós vamos falar sobre o teste do pezinho. Esse é um teste que todas as crianças fazem, é também chamado teste de triagem neonatal, e os pais se preocupam demasiadamente com o resultado e muitas vezes não entendem por que fizeram esse teste. Esse teste, para vocês saberem, é extremamente importante, de tal forma que no dia 6 de junho se comemora o teste de triagem neonatal. Por que esses testes foram criados? Porque algumas doenças, elas não dão sinais, elas não dão sintomas. E quando elas se manifestam, elas já são extremamente graves, elas comprometem bastante a criança. Como, por exemplo, uma das doenças que a gente trata, que é o hipotireoidismo congênito. Se você fizer o diagnóstico precocemente, você vai evitar que a criança tenha uma série de problemas, dos quais o mais importante é o retardo mental. Então, e as crianças não nascem, todas elas, com sinais de hipotireoidismo congênito. Então, daí a importância de você diagnosticar precocemente. Tem uma outra doença também endócrina, que é a hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença que nos meninos ela não aparece. Por quê? Porque é uma doença em que a criança ela produz altos níveis de hormônio masculino, da testosterona, que faz com que a criança nasça bem desenvolvida, bem virilizada, que a gente chama. Nos meninos isso não aparece. Então o que acontece? Muitas dessas crianças, além desse quadro de virilização, elas podem ter desidratação, o que é uma causa de morte antes dos 15 dias de vida, se não for tratado. Se tratado, ok. Você previne a desidratação e você salva a vida da criança. Agora, nas meninas, ele é feito também, embora meninas que nascem com esse problema, elas têm, no geral, o que a gente chama uma ambiguidade genital. São crianças que, ao nascer, a gente não consegue definir o sexo. Então, daí também a importância de fazer o exame, porque uma vez detectada a doença, você evita de considerar uma menina como menino, que acaba sendo registrado errado, e, de novo, a desidratação é um fantasma nesses casos e a criança pode, num quadro grave de desidratação, também não ser diagnosticada e ter as consequências disso. Agora, com o teste, a gente pode prevenir todos esses quadros, de tal forma que você vai fazer o tratamento precoce e você não vai ter as sequelas dessas doenças. Existem outras doenças também diagnosticadas dessa forma, que são a anemia falciforme, que é muito comum no nosso meio, é uma anemia bastante grave e que, se tratada precocemente, já previne que a criança tenha o que a gente chama as crises de falcização, que causam anóxia e que causam uma série de outros problemas. Existem também outras doenças genéticas, mas aí isso é mais da área, são doenças raras, mas mais da área de atenção do geneticista. Nenhum pai ou mãe tem que ter medo de fazer o teste é essencial, ele vai preservar a vida dos seus filhos ou a qualidade de vida dos seus filhos. E ele deve ser feito o mais precocemente possível. No caso do hipotireoidismo e da hiperplasia adrenal, de preferência ao redor de 48 a 72 horas de vida. E existe também, que eu estou esquecendo, mas a fenilcetonúria, que implica em a criança já ter sido amamentada, que também é uma causa prevenível de retardo mental. E essas doenças, as outras doenças das quais eu não estou descrevendo, elas também são doenças extremamente importantes em termos do desenvolvimento neurológico dos seus filhos. Então, tem que fazer, tem que valorizar e não precisa ficar ansioso se vocês forem convocados para coletar o sangue novamente, porque às vezes os valores obtidos eles ficam intermediários e impossibilitam que seja feito o diagnóstico. E também, se o seu filho é prematuro, vai necessitar de uma repetição de coleta posteriormente ao que foi feito na maternidade. Então, tranquilidade na reconvocação, tem que ir imediatamente assim que a reconvocação for feita para coletar novo material e ter certeza desse diagnóstico. E a partir da confirmação, procurar o seu pediatra, procurar o seu médico, procurar o seu endocrinologista para esclarecimento e para tratamento o mais cedo possível.